Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, hoje o capítulo 3, os versos 17 e 18. João 3, 17 e 18, que nos diz: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, eu quero tratar sobre o tema o juízo já declarado e a única porta para a vida. O juízo já declarado e a única porta para a vida. E amados, esse texto traz essa continuidade às palavras de Jesus dirigidas a Nicodemos. Depois de revelar a necessidade absoluta do novo nascimento e explicar a obra soberana do amado Espírito Santo, como também apontar para a serpente de bronze levantada no deserto como figura da sua própria cruz, e também declarar o imensurável amor de Deus na entrega do seu Filho unigênito, na entrega do seu Filho amado. Cristo agora, queridos, apresenta o propósito da sua primeira vinda e a consequência da resposta do homem diante dele. E amados, há uma pergunta para nós aqui. Se Deus entregou o seu Filho para salvar pecadores, irá surgir naturalmente uma pergunta: qual é a situação daquele que rejeita o Filho de Deus? E é exatamente essa questão que Cristo vai tratar com Nicodemos. Lembrando, amados, que Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, conhecedor das Escrituras, membro do Sinédrio, mas Cristo falou exatamente a ele sobre o novo nascimento. É necessário compreender, queridos, em primeiro lugar, o que Jesus não está dizendo. Em primeiro lugar, amados, Cristo não está afirmando que Deus abandonou a sua justiça ou que jamais haverá julgamento. Amados, quando Cristo diz que o Filho não veio para julgar o mundo, Jesus ele se refere ao propósito da sua primeira vinda. Precisamos entender isso e colocar alguns pontos que são importantes. A missão do Filho, amados, naquele momento, era realizar a obra da redenção. O Filho veio se oferecendo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A sua primeira missão foi isso. Agora, as Escrituras ensinam claramente que o mesmo Cristo, que veio como Salvador, voltará em glória, como juiz de vivos e mortos. Sendo assim, amados, esse texto não elimina o juízo. Esse texto apenas distingue o propósito da primeira vinda
com o propósito dessa realidade da sua segunda vinda. Em segundo lugar, também podemos destacar que não significa que todos os homens serão salvos simplesmente porque Cristo veio ao mundo, queridos. Alguns, amados, interpretam, o amor de Deus, a missão do Filho como garantia de uma, como eu posso dizer, de uma salvação universal. Mas o próprio contexto desfaz essa ideia. Jesus declara que somente quem crê não é condenado, queridos. Perceba como o texto deixa isso bem claro. A salvação não alcança indistintamente todos os homens, mas é recebida por aqueles que depositam a sua confiança no Filho amado de Deus, queridos. E em terceiro lugar, podemos destacar também que Cristo não está ensinando que a fé seja uma obra meritória capaz de conquistar o favor divino. Amados, precisamos entender que a fé não compra a salvação. A fé apenas recebe aquilo que Deus oferece em Cristo. Todo mérito pertence exclusivamente ao Salvador. E não existe uma fé que não se deleita na pessoa do Salvador, queridos. A fé não se deleita em nós mesmos. A fé, ela cumpre o seu propósito de nos direcionar para Cristo. Além disso, Jesus não está dizendo que a condenação também começa após a morte. O Senhor declara que quem não crê já está julgado, no verso 18. Ou seja, a incredulidade, amados, não coloca o homem debaixo da condenação. A incredulidade revela a condenação em que a pessoa já se encontra por causa do pecado. A incredulidade, queridos, ela é uma marca já dessas coisas. O homem nasce espiritualmente morto. Todos os homens nascem incrédulos, separados de Deus e sujeito à sua justa ira, né? Agora, por isso Cristo veio transformar, pessoas que estavam mortas em pecados para a vida e oferecer salvação. Então, somente depois de afastarmos essas interpretações, queremos entender, compreender a profundidade das palavras de Jesus. O verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Perceba isso aqui como é importante, como é profundo. Mais uma vez, a iniciativa pertence ao Deus Pai. A salvação, queridos, começa no coração de Deus e se manifesta no envio do seu Filho amado. Ou seja, amados, Cristo, ele não veio por iniciativa própria. Cristo não veio também por pressão da humanidade. A vinda do Filho faz parte do eterno plano de redenção que foi estabelecido pelo Deus Pai antes da fundação do mundo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, aí ele vai dizer, não para que julgasse o mundo. Então vamos entender essas coisas aqui, queridos. Ou seja, isso não significa uma ausência de justiça, mas significa a plena manifestação da paciência, como também da misericórdia, da longanimidade, da bondade, da benignidade de Deus. Se o propósito imediato da encarnação fosse executar o juízo, se Cristo tivesse vindo
para executar o juízo, ninguém permaneceria de pé. Todos seriam justamente condenados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, queridos. Por isso, a primeira vinda de Cristo foi marcada pela graça. O juízo, o rei do universo, ele entrou no mundo oferecendo perdão antes de executar a sentença. A porta da salvação foi aberta antes dessa plena consumação do juízo. Isso revela plenamente e totalmente a longanimidade de Deus. Essa longanimidade de Deus chama pecadores ao arrependimento por meio do Evangelho. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, bendito seja Deus, queridos. Podemos glorificar e exaltar o Senhor. Cristo, amados, é o único meio da salvação. Não são os nossos méritos ou nossas obras que ajudam a Deus. Jesus não afirma que o mundo seria salvo por seus esforços, por sua religião ou por sua moralidade. Se o mundo fosse salvo por essas coisas, Cristo não precisaria vir, queridos. Toda a esperança da humanidade encontra-se exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E amados, assim como o homem gravemente enfermo não pode produzir a sua própria cura, o pecador não pode produzir a sua própria salvação. Por isso que Deus providencia aquilo que o homem jamais seria capaz de realizar. Um Salvador perfeito. O homem não pode se salvar a si mesmo. Aí no verso 18. Quem nele crê não é julgado. Bendito seja Deus. E essa, amados, é uma das maiores consolações do Evangelho. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, aquele que está unido a Cristo pela fé já não permanece sob condenação. Por quê? Porque a sua culpa foi julgada na cruz. A sua culpa, o castigo que lhe trazia paz, caiu sobre Cristo. E por isso Deus não condenará novamente aquele cujo pecado já foi plenamente punido no seu Filho, queridos. Bendito seja Deus. Quem nele crê não é julgado. A ausência de condenação não está fundamentada na perfeição do crente, mas na perfeição da obra consumada por Cristo, queridos. Estamos seguros, esse é o nosso consolo. O cristão, ele continua lutando contra o pecado. O cristão continua vigiando. Porém, a sua aceitação diante de Deus repousa exclusivamente na justiça imputada do Salvador. Aí diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E amados, isso é importante. Por quê? Precisamos entender, meditar nisso aqui. Perdão. Aqui Jesus apresenta uma das verdades mais sérias de todo o Evangelho. Por quê? Porque a condenação aqui nas palavras de Jesus não começa no futuro. A condenação já pesa sobre todo aquele que permanece sem Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E a incredulidade é a evidência de um coração que continua rejeitando o único remédio que foi providenciado por Deus. Todos nascem, queridos,
mortos em pecados, separados de Deus. O pecador não será condenado apenas porque cometeu pecados, mas porque rejeitou aquele que Deus enviou para libertá-lo da condenação. Todos nascem culpados, mas o Senhor entregou o seu Filho. Deus ofereceu o seu Filho. Deus abriu o caminho da reconciliação. Deus revelou por meio do Filho plenamente a sua graça. Deus revelou por meio do seu Filho plenamente o seu amor. E assim, amados, permanecer em incredulidade significa desprezar o único Salvador que é capaz de conceder vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê, no final do verso 18, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é terrível, amados. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O nome representa a pessoa, a autoridade e a obra de Cristo. Crer no nome do Filho é confiar inteiramente em quem ele é e no que ele realizou na cruz do Calvário. E permanecer em incredulidade é sinal de uma condenação. Rejeitar o seu nome é rejeitar a sua autoridade. Rejeitar o seu nome é rejeitar a sua suficiência. Rejeitar o seu nome é rejeitar o seu sacrifício. Por isso, não existem caminhos alternativos para Deus. Não há, queridos, outra porta para a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos. Esses versos, amados, revelam simultaneamente a grandeza da graça, como também a seriedade que é a incredulidade, queridos. Deus enviou o seu Filho não porque o mundo merecesse ser salvo. Eu já vou finalizar, queridos, isso é profundo demais. Deus enviou o seu Filho porque somente por meio dele é que havia esperança para homens completamente perdidos. A mesma cruz que oferece salvação, ela também revela a gravidade da rejeição ao Evangelho. Porque, queridos, quem recebe Cristo encontra a vida. E quem o rejeita permanece exatamente onde sempre esteve, debaixo de uma justa condenação. Por isso é o seu momento, é a sua hora, se entregue para Cristo. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, para mostrar sua graça. Mas ele virá como juiz. Se você permanecer em rebeldia, com seu coração rebelde, você estará perdido. Creia em Cristo, corra para Cristo, olhe para Cristo, assim como Israel olhou para aquela serpente no deserto levantada, olhe para Cristo na cruz. Porque somente nele há salvação. Curva a sua fronte, fecha os olhos. Pai maravilhoso, que a tua palavra possa encher o nosso coração, possa trazer graça, misericórdia, possa trazer transformação, Senhor. Onde o teu evangelho chegar, haja salvação. Corações sejam quebrados, quebrantados. E aquela rebelião dê lugar ao amor, ao desejo, à entrega. Assim oramos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.